Atenção, meus amigos, boa noite, tudo bem? Mas trago mais uma vez aí para vocês uma apresentação, né, desse MBA que está sendo muito bacana, de pesquisa operacional do Instituto BSBR, né, Business School of Brazil, e da Casa da Pesquisa Operacional. Dessa vez eu trago um problema que é bem bacana, de um software também que ele tem sido bastante utilizado, né, principalmente análise de dados, que é o R. O nome da disciplina é Aplicações de Pesquisa Operacional na Linguagem R, né, ministrada pelo professor Cláudio Júnior. E o tema do trabalho é a aplicação do problema da mochila, escolha de quais frutas um produtor rural deverá selecionar visando obter o máximo valor possível de vendas. Os integrantes do grupo são Daniel Paula de Souza, João Marcelo Momesso Barbosa, Josué dos Santos Cassiano, Leandro Antunes de Jesus Garcia, eu, Lucas Araújo Souza, Luiz Kleber da Silva Cardoso e Rivânio Carlos Saraiva de Oliveira. Gente, eu trago aqui para vocês a fundamentação teórica, né, do problema da mochila. O problema da mochila, ele é um dos problemas de pesquisa operacional mais utilizados, né? É um tipo de abordagem que ele consiste em determinar quais objetos serão escolhidos com base nos critérios de peso e utilidade, né? Essa utilidade seria o valor, a fim de preencher a capacidade máxima da mochila, obtendo a maior utilidade possível, ou seja, quanto que eu tenho que levar de um determinado objeto, atendendo a capacidade máxima dessa mochila e obtendo o maior valor possível, né? Seja ele o valor pecuniário, um valor vestuário, enfim, o valor que satisfaça o desejo da pessoa. Ele foi apresentado inicialmente pelo cientista da computação Richard Karp, no ano de 1972, que é um cientista da computação da Universidade da Califórnia, né? Esses dados são segundo Júnior e Criano, 2022. O professor Fávero, né, o grande professor Luiz Fávero, ele traz para a gente também que o problema da mochila busca determinar, dado um conjunto N de elementos, quais deles devem ser carregados na mochila, levando em consideração o seu peso e sua utilidade. O problema desse presente trabalho, pessoal, ele foi resolvido por meio do problema binário da mochila, né, o qual consiste na escolha ou não de objetos, né? Collin, 2019, ele dá essa definição aqui, né, da formulação matemática do problema da mochila, né? Você quer maximizar a função objetiva aqui, em que esse CJ representa a utilidade, né, o valor do item, XJ que representa o item, né, ele recebe 1 se ele for escolhido, e aqui a gente tem as restrições, né? Somatório de AIJ, XJ menor, tem que ser menor ou igual a BI, onde AIJ é a quantidade de recursos I utilizados pelo fator de produção, né, seja a máquina, a pessoa em si, enfim, do total de recursos, ou seja, a parcela desse total BI que eu estou utilizando naquela minha variável, ou seja, quanto eu peguei dessa minha capacidade para atender essa minha variável, né? Quanto essa variável vai me consumir da minha capacidade total de recursos BI. E x de j, como é uma variável binária, ela recebe 0 se ela não for escolhida, né? E 1 se ela for escolhida. Tem também, pessoal, a questão da programação dinâmica, que foi particularmente a metodologia que a gente utilizou para fazer o cálculo do problema, né?
Collin, em 2017, ele nos diz que o uso da programação dinâmica é bem genérico, é bem generalizado. É uma modelagem que pode ser aplicada a problemas lineares, não lineares, determinísticos, estocásticos, dentre outros. Consiste na decomposição de um problema grande em problemas menores, visto que um problema menor é mais fácil de se resolver quando comparado a um problema maior. Munari 2021, né, o professor Pedro Munari, ele é um grande expoente aí da pesquisa operacional, ele é da Universidade Federal de São Carlos. Ele nos estabelece a sintaxe da programação dinâmica como uma metodologia para resolver o problema binário da mochila da seguinte forma. Então, gente, o que é que acontece? A gente tem UDI e PDI, onde UDI é a utilidade, ou seja, é o valor do meu item. Né? Por exemplo, a laranja, a cada 400 quilos, que é o seu peso, ele tem um valor de R$390, certo? Então, ou seja, a minha utilidade I da laranja seria 390, enquanto o PI seria 400. O meu estágio I, ele envolve a decisão de levar ou não o item, né? E aí, eu levo ou não levo? Ao passo que o estado IW, né, quais itens de um AI, né, estão na mochila do tamanho U, ou seja, o estágio I ele envolve a decisão de levar ou não. E o estado o estado IW, ele já me dá a condição já realizada, ou seja, foi o item, ele está lá. Agora, quantos e qual a capacidade, tá? E aí também tem o detalhe da programação dinâmica, que é a recursão progressiva. Essa recursão progressiva é basicamente o seguinte: eu vejo se o meu objeto, se o peso do meu objeto, ele cabe na capacidade PI da mochila, né? Eu tenho o meu W, que é a capacidade do item, e eu vejo se ele cabe na minha mochila, num determinado peso da mochila. Caso ele não caiba, ele recebe imediatamente o valor 0, certo? Caso ele caiba, aí a gente vai aplicar essa recursão aqui, que chama-se, é uma condição de contorno aqui, né? O que é que acontece? A gente tem de Z de W, né? Isso aqui quando o item cabe. A gente vai pegar, a gente vai fazer uma comparação entre o item anterior com a mesma capacidade e o item atual, né? O valor do item atual, mais o resíduo após eu considerar que eu estou levando o item atual. Daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês. Aparentemente é um pouco complicado, mas no slide seguinte eu vou mostrar para vocês o exemplo, como é que fica. Por exemplo, gente, isso aqui é o nosso problema, né? Um produtor rural, ele deseja escolher quais frutas serão selecionadas com o objetivo de abastecer um centro de... na verdade é um centro de distribuição de frutas, tá, gente? Aqui o termo, peço desculpas, depois eu vou corrigir, seria um centro de distribuição, né? Visando obter o maior valor possível de vendas. O veículo desse produtor possui a capacidade de 1 tonelada e as frutas disponíveis são, recebe o item 1 quando ele é laranja, 2 quando a fruta é abacaxi, 3 tangerina, 4 uva, 5 mamão, 6 banana e 7 maçã. Os pesos e os valores, né, na tabela a seguir são baseados nas cotações das frutas no site, né, Notícias Agrícolas, né? Lá ele tem os valores atualizados quanto está o valor por quilograma, por exemplo, de cada fruta, né? Aqui a gente tem a laranja, o peso é de 400 quilos, né? A caixa, isso aqui eu estou considerando um container, né, gente? Que é o container que o
o produtor ele padronizou para levar as quantidades, né? Visto que ele observou que se encaixa certinho nessa quantidade. E o valor de uma caixa de 400 kg de laranja está R$ 390 reais, do abacaxi de 200 kg está R$ 780 reais, a tangerina, né, uma caixa de 100 kg está R$ 325 reais, a uva, uma caixa de 100 kg está R$ 1.000 reais, o mamão, uma caixa de 300 kg está R$ 2.250 reais, a banana, uma caixa de 100 kg, 345, e a maçã 100 kg vai estar saindo por R$ 657 reais. E portanto, utilizando os conceitos de programação dinâmica, pode-se observar este problema binário da mochila na escolha de quais frutas deverão ser escolhidas. No slide seguinte será demonstrado passo a passo como aplicar o algoritmo da programação dinâmica. Então, gente, eu vou explicar para vocês aqui, vai ficar um pouco mais claro. Essa aqui é a tabela preenchida do nosso trabalho, tá? Por exemplo, para ficar claro para vocês, como é feito o cálculo de quando o produto não vai e quando ele vai. O primeiro passo, a gente monta essa tabela aqui, né, em que a gente pega o número de itens, soma com mais um, porque se um a mais aqui seria o valor zero. Porque como eu estou sempre comparando quando o peso ele é suportado pela mochila, eu estou sempre comparando no peso do meu item anterior com o atual. Então, por isso que soma-se tanto na linha quanto na coluna o valor a mais, né? Por isso que adiciona esse zero aí, tanto na linha quanto na coluna, porque eu estou sempre comparando com o item anterior, né? Então, primeiro monta-se a tabela, né? O primeiro passo com a primeira linha e a primeira coluna com o valor zero, que foi feito isso aqui, tá? Primeira coluna zero, primeira linha zero. O segundo passo, por exemplo, o valor aqui de 1 e 100, ou seja, é o meu item 1 com a capacidade da mochila de 100. Ele é obtido da seguinte forma: deve-se observar se o peso do item 1, né, neste caso 400 kg, né, vendo aqui, gente, ó, a gente tem um valor de 400, certo? A gente vê se ele cabe na mochila, ou seja, na parte da mochila que suporta 100 kg, porque assim, o cerne do problema do algoritmo da programação dinâmica é você pegar. Vamos supor, a mochila tem capacidade de 1.000 kg, de 1 tonelada. Mas aí eu vou fracionando e vejo se aquele peso ele vai cabendo nos pedaços da mochila. Ou seja, eu pego um problema grande, eu fraciono e eu vejo se cada item vai cabendo naquele pedaço. E assim sucessivamente. Como no caso aqui, o item ele é 400 kg na parte da mochila que só suporta 100 kg, ele não vai. Ou seja, quando o item da mochila ele não é suportado na mochila, assume um valor zero. Então a gente pode ver aqui, ó, que para o 100, para o 200 e para o 300 o valor vai ser zero. Porque como o meu peso da laranja são 400 kg, ele não vai ser suportado nem 100, 200 nem 300. Agora, quando chega aqui em 400, ele já é suportado. Aí a gente usa esse cálculo aqui, ó, essa sintaxe aqui, tá? Então funciona da seguinte forma, gente. Vamos supor, aqui a gente tem o Z de 1 e 400, tá? A gente tem o Z de 1 e 400. Vou passar a página aqui que fica mais claro. Eu tenho o Z de 1 e 400. Neste caso, o peso do item ele é suportado pela capacidade da mochila. Então, deve-se, portanto, aplicar a expressão. A expressão é essa, que é essa mesma anterior aqui. Eu só apenas copiei para a página seguinte para facilitar. A gente vai pegar aqui, no caso o I é 1, o W 400. Eu quero pegar o valor máximo entre o item anterior, ou seja, o item 0 e 400, com o item atual,
Ou seja, o item atual é o item 1. Eu estou comparando o item 1 com o item 0. O item 1, ele tem um peso, se a gente for olhar aqui, ele tem um peso de 390. De 400, perdão. A utilidade dele, que o valor é 390. Então, eu vou pegar aqui, vai ser z de i menos 1, né? Como o i aqui é 1, vai ficar 1 menos 1, vai a 0, e o w é 400, que é a capacidade. Depois eu vou pegar esse u de i, é esse valor aqui que eu acabei de falar, ó, 390 que é o meu o peso, o quanto que eu vou ganhar com a laranja, né? A minha utilidade, o valor, mais o valor caso sobrasse algum espaço ainda na mochila. Como nesse caso não vai sobrar, porque o espaço que tem na mochila são 400 quilos. O peso da caixa de laranja são 400 quilos. Então não vai sobrar nada. Então aqui vai ser 0, certo? Então eu vou ficar 1 menos 1, que é da fórmula aqui, de 400, né? E 400. E entre 390, que é esse u de aqui, que é o valor que eu da laranja, mais o z do item 1 menos 1 de 400 menos 400. Por quê? Aqui seria o resíduo. Como não está sobrando nada, então vai ser 0. Então vai ser z de 0 e 0. Então vai ficar o máximo do z de 0 e 400 mais 390 mais o z de 0 e 0. Que isso aqui vai ser o máximo de... O z de 0 e 400, a gente vai ver aqui, ó, que ele é 0. E o z de 0 e 0, a gente vai ver que é o quê? Que é 0. Né? Mais os 390, que é a utilidade do item 1, daqui a laranja. Então vai ficar o máximo entre 0 e 390, ou seja, vai ser 390. Portanto, eu levo o item atual. Nessa condição aqui, eu vou levar a laranja, tá? Nesse caso, eu levo a laranja. E aí, gente, repete-se essa sistemática até encontrar o valor z de iw, que é o valor máximo que eu quero, tá? Aplica-se para todas as condições aqui, ó. Essa formulinha, quando o peso do meu item é suportado pelo peso i aqui, ó, da mochila, tá? Aqui, gente, é a aplicação, né, deste mesmo problema na linguagem R, né? Eu vou passar os slides aqui, que eu vou abrir o software agora para explicar para vocês certinho. Daqui a pouco eu volto para terminar o restante aqui. Então, gente, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil, para ficar mais visualmente bacana. Aqui. Tá. Então, aqui, né, é a parte que o professor pediu, né, para a gente rodar no software da linguagem R aqui, né, o RStudio, que é a IDE. Aqui é o seguinte, gente, a gente vai montar aqui a gente tem a variável itens, né, que ela vai ser uma lista de todos os itens que eu tô levando. No caso aqui, o 1 vai ser a laranja, né, que é 390 o valor e a capacidade e o peso 400. Aqui a gente tem o abacaxi, o abacaxi 780 o valor da caixa com 200. Depois aqui a gente vai ter a tangerina, né? Tangerina tá R$325 a caixa de 100. Depois a uva, né? R$1.000 a caixa de 100. Depois o mamão tá R$2.250 a caixa com 300 quilos. A banana, R$345 a caixa de 100. E a maçã gala, né? R$657 a caixa com 100. Aqui a gente cria a variável, né, da capacidade máxima do container, que são 1.000 quilos.
Aí aqui a gente já começa na parte de desenvolver a matriz. Lembra que eu falei para vocês lá na apresentação do PowerPoint que a gente cria a matriz, a primeira linha do zero, né? Primeira linha zero, primeira coluna zero. É exatamente isso aqui, ó. Eu crio a matriz com a primeira linha zero e depois aqui o número de linhas, né? O número de itens vai ser o número de itens, o número de linhas, perdão, vai ser o número de itens mais um, por causa exatamente do zero, e o número de colunas vai ser a capacidade mais um, que é exatamente por causa do valor zero, como eu havia falado. Aqui eu tenho a questão do loop, né, para ele calcular, preencher a matriz, né, aqui isso aqui, gente, é todo aquele algoritmo lá da recursão progressiva que eu mostrei para vocês, né. Então ele fala aqui para ir de 1 até o número de itens, de n de itens, o número de itens, para j indo de 1 até a capacidade, né? Que isso aqui é todo o peso da mochila fracionado, né? 100, 200, 300, 400 até 1000, né? Aí ele fala, se o peso do meu item for menor ou igual a j, né? Se o peso do meu item for menor ou igual a j, ou seja, se ele caber, né? Se o peso do meu item for suportado naquela parte da mochila, aí ele fala, ele cria aqui um valor ótimo, né? E aí ele deseja escolher o máximo, né? De j mais 1 e o valor do meu item mais o valor ótimo de i com j menos o peso do meu item i mais 1. Que é exatamente o algoritmo que eu havia falado anteriormente, tá? Aí ele fala, se não, né? Se não, o valor ótimo meu vai ser o valor zero, né? Vai ser o meu valor anterior, ou seja, eu não levo aquele item, eu só levo aquele item caso o valor do segundo membro, né, for maior do que o valor anterior, aí sim eu acabo levando o item. Aí isso aqui eu repito a mesma coisa até recuperar a solução ótima, tá? Aí depois em seguida eu peço para ele printar, né, os itens que eles foram selecionados. Então, gente, eu vou rodar aqui para vocês observarem, tá? Então, vou dar uma levantada aqui. Então vamos lá. O resultado ficou o seguinte, gente. Os itens selecionados foi 650 a maçã, 345 aqui é a minha banana, 2.250 é o mamão, 1.000 é a uva, 325 é a tangerina e os 780 é o abacaxi. Então a gente pode observar que quem ficou de fora foi só a laranja. Isso até que é bem intuitivo. Por quê? Porque a laranja ele não tem um valor de retorno tão alto, porém o peso da sua caixa é muito alto. Então ele acaba ocupando muito espaço com baixo retorno. Então por isso que ele acabou ficando de fora, tá? E aqui eu criei esse sprint aqui para vocês verem, né? O valor em quilogramas, em reais a maçã é 657, seu peso é 180. O valor em reais da banana é 345, seu peso é 100. O valor em reais do mamão é 2.250 e seu peso 300. E assim sucessivamente. Isso aqui só para explicar exatamente isso aqui, né? Na ordem que foi mostrado aqui. Então, esse print aqui de baixo é uma tradução desses valores, desses pesos aqui na ordem respectiva. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou voltar aqui para a apresentação para fazer a conclusão, né? As considerações finais. Então, gente, a gente pode observar que os itens escolhidos, né, foram o abacaxi, a tangerina, a uva, o mamão, a banana e a maçã.
A laranja não foi escolhida, né, como eu havia falado anteriormente, pelo seu alto peso e baixo valor de vendas. O valor total de vendas que o produtor rural receberá pelas vendas é de R$ 5.357. Ou seja, ao sair da sua propriedade e levar essas frutas aí lá para o centro, ele vai estar pondo aí no bolso 5.357. Lógico, né, que desconta aí eventualmente o preço de um pedágio, né, preço do combustível, mas de qualquer forma esse é o valor total. A gente também pode observar que a cada nova disciplina fica evidente a gama de aplicações da pesquisa operacional. A linguagem R é uma poderosa ferramenta de análise de dados e, quando aplicada a problemas de PO, o ganho é muito grande. Espero que tenham gostado desta apresentação e nós do grupo ficamos muito gratos. Até mais. Aqui também estão todas as referências bibliográficas utilizadas.